Olá, querido professor, professora da escola dominical, irmão, irmã, ou eventualmente algum aluno que esteja assistindo esta aula de subsídio da classe dos jovens. Seja muito bem-vindo, a paz do Senhor. Hoje nós vamos comentar a lição de número 9. Lição de número 9, aqui da classe dos jovens. Estamos estudando a revista A Narrativa Bíblica, né? A história do povo de Deus. E o título da nossa lição, trataremos no próximo domingo, lição de número 9, é assim: Chamado ao discipulado do Jesus bíblico. Chamado ao discipulado do Jesus bíblico. Então, queridos, vamos lá. Nós estamos aqui desenvolvendo o episódio 4, que é o episódio Jesus. Na aula passada, nós vimos, né, sobre o projeto e a missão de Jesus Cristo. Falamos sobre o seu ministério, sua paixão, sua morte e sua ressurreição. Jesus, ele inaugura o reino de Deus. A gente vê que a primeira pregação de Jesus é a respeito desse reino. Jesus começa o seu ministério pregando a mesma coisa que João Batista pregava: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Jesus entra em Jerusalém antes de ser preso, né, e ter um embate forte com os mestres da lei, em um jumentinho, né, sendo celebrado para as pessoas, dizendo hosana nas alturas. Ele é um rei, mas o seu reino não se dá de forma bélica, como muitos tentaram naquela época. O reino do Senhor Jesus se dá de forma pacífica, se dá com a sua morte, paixão, morte e ressurreição. Né? Aí por isso que os cristãos chamam Jesus de rei, de senhor, de salvador. Aquilo que aconteceu com Jesus Cristo é a confirmação de que ele é único, que ele é o nosso Deus, tá? Então, ok. Estudamos no episódio passado Jesus e hoje é uma continuidade, porque hoje nós queremos refletir, ainda no episódio 4, sobre o Jesus bíblico. E essa reflexão tem alguns propósitos importantes que o professor e professora da escola dominical precisa ficar atento, ok? Precisa ficar atento. Por quê? Qual o objetivo dessa lição? Né? O que nós queremos ao trabalhar novamente Jesus em sala de aula, né? E trabalhar essa ideia do Jesus bíblico. Qual que é o nosso objetivo? Você precisa entender, professor e professora, que nós, costumeiramente, temos uma visão sobre Jesus. E talvez você possa começar a sua aula perguntando: quem é Jesus para você? O que é Jesus? Quem é Jesus? Talvez você possa começar a sua aula perguntando para você ouvir o comentário dos alunos, o que eles pensam sobre Jesus, o que eles acham sobre Jesus. Porque qual que é o objetivo que nós temos? O objetivo é trazer aos alunos que eles precisam estar preocupados em conhecer o Jesus apresentado nas Escrituras. O Jesus que a Bíblia apresenta. Esse é o nosso objetivo em sala de aula. Nós temos uma consciência que hoje Jesus, ele é várias coisas e várias pessoas diferentes, dependendo de quem você pergunta, dependendo de que igreja você está, dependendo de que religião você está. Cada pessoa tem uma opinião sobre Jesus. Alguns vão dizer: Jesus é muito bonzinho. Outros vão dizer: não, Jesus é justiça. Outros vão dizer: não, Jesus é... eu acho que Jesus é assim. Outros vão dizer: eu acho que Jesus é assado. Mas qual que é o nosso objetivo com essa aula? É a gente não se apegar ao Jesus assim ou Jesus assado. Não se apegar ao que eu acho sobre Jesus ou o que você acha sobre Jesus. O nosso objetivo é ver o que as Escrituras, a palavra de Deus, fala sobre Jesus. O Jesus que a gente acredita não é o Jesus inventado por nós. O Jesus que a gente acredita é o Jesus da palavra de Deus. Nós precisamos confiar e acreditar nesse Jesus, porque é esse Jesus que nós somos chamados a seguir, tá? Então, o foco maior, essa lição, embora estejamos falando de Jesus, né, ela tem dois focos aqui. Nós percebemos e conhecemos um pouquinho do Jesus bíblico aqui, fazemos essa reflexão, mas também, como cristãos, percebemos que a nossa fonte, o local onde nós conferimos e queremos nos inspirar é a palavra de Deus. Então, isso é interessante, tá bom? O texto-chave a gente colocou aqui foi em Mateus 16:16, né? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Então, Simão Pedro fez uma afirmação verdadeira. Nesse texto aqui, Jesus perguntou a mesma pergunta que eu comentei aqui: quem que as pessoas estão dizendo que eu sou? As pessoas respondiam: uns dizem que você é Elias, outros dizem que você é um dos profetas. E Jesus: mas quem vocês dizem que eu sou? Vocês. Aí Pedro responde, inspirado pelo Espírito Santo: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Então,
que significa? Na época de Jesus, o ministério de Jesus, as pessoas tinham opiniões diversas sobre quem ele era. Ele é um profeta, ele é um grande mestre, ele pode ser várias coisas. Mas ele não era aquelas coisas que as pessoas estavam dizendo. Ele era o Cristo. Cristo, a palavra Cristo a gente já viu. Significa ungido, significa o rei, significa a esperança de Israel. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, isso é Jesus, não as outras coisas que as pessoas diziam. Então isso é importante a gente considerar nesse texto, por isso que esse texto foi escolhido como texto-chave, tá? A síntese da nossa lição, o Jesus que criamos em nossa mente, muitas vezes é diferente do Jesus apresentado na Bíblia. Isso acontece porque queremos servir a nós mesmos e não ao Jesus bíblico. Precisamos confiar e acreditar no Jesus apresentado pelas Escrituras. Ele é o nosso Senhor e Salvador. Então, essa é a grande questão. Ao falar de Jesus, talvez, eu não sei o que você pense sobre Jesus. Eu não sei qual é a imagem que você cria sobre Jesus. Talvez essa imagem possa estar certa ou como pode estar errada. Porque Jesus é uma pessoa real. Ele é vivo. Ele é verdadeiro. Jesus tem sentimentos. Jesus tem desejos. Jesus fala coisas. E falou. E esteve em nosso meio. Então nós não podemos e não devemos seguir ou buscar ser discípulos do Jesus que a gente criou na nossa mente, do Jesus que a gente inventou, ou do Jesus que a gente acha que ele é. Não. Nós somos chamados a seguir e viver o Jesus bíblico, o Jesus que nós lemos nos evangelhos. É isso que nós somos chamados a vivenciar. E quais são os objetivos da nossa lição? Primeiro, compreender que as Escrituras revelam Jesus Cristo. Então, ora, é as Escrituras, é a Bíblia, é a Palavra de Deus, onde nós encontramos, né, a revelação sobre Cristo Jesus. Quem é Jesus? O objetivo de Jesus, a obra de Jesus. É ali, essa é a fonte. Segundo, perceber que Jesus é uma pessoa real e não podemos transformá-lo em algo diferente do que a Bíblia apresenta. Então, Jesus é uma pessoa real. Jesus é uma pessoa real. Então, nós devemos estar preocupados em conhecer essa pessoa real. Tá? Terceiro, motivar-se a seguir o Jesus bíblico. Então, nós vamos conhecer o Jesus bíblico, o objetivo da aula é para conhecê-lo, com um propósito, para seguirmos. Porque se a gente seguir o Jesus inventado por nós, no fundo a gente vai estar fazendo as nossas vontades. Nós cairemos na autonomia, no pecado da autonomia que a gente viu no episódio sobre o mal, a queda. Deus tinha dado uma palavra para Adão e Eva, eles duvidaram daquela palavra, não acreditaram naquela palavra. Será que é isso mesmo? Mas se eu comer do fruto, acho que a gente não vai morrer, né? A serpente diz, a gente não vai morrer. Na verdade, a gente vai ser como Deus. Eles acreditam naquilo, caem naquela tentação de que a palavra foi dada, mas a palavra não é isso mesmo, não. A palavra não é isso. Não vai acontecer isso, vai acontecer outra coisa. E eles fazem o que desejam. Aqui, você acredita, você muda as palavras de Deus para fazer, na verdade, o que você quer fazer. E a gente pode fazer a mesma coisa com Jesus. Mudamos quem ele é, criamos um Jesus na nossa cabeça, que gosta das coisas que a gente gosta, que age como a gente esperaria que ele age, porque na verdade a gente só quer fazer o que a gente quer, fazer as nossas vontades. E não. Jesus é uma pessoa real, verdadeira, com desejos, sentimentos, que falou, que age, que tem um propósito, um projeto, e nós devemos estar atentos para seguir, não a nós. Dizer que estamos seguindo a Jesus, mas estamos seguindo as nossas vontades. Não. Nós queremos conhecer Jesus para poder seguir esse Jesus. Seguir de verdade esse Jesus. Tá? Então, isso é importante. Para refletir, se Jesus ressuscitou dentre os mortos, ele é maior do que qualquer homem que tenha fundado uma religião ou grupo. Se ele ressuscitou dentre os mortos, ele é Senhor. Então, aqui a gente entende um pouquinho, e eu vou falar das partes que a nossa lição está dividida para a gente chegar a esses objetivos. Tá? Nossa lição foi dividida aqui em duas partes. Tá? Na introdução, eu explico por que a gente colocou aqui o tema Jesus bíblico, né? Quando a gente fala assim, nós temos que seguir a Jesus, deveria bastar, né? Dizer seguir a Jesus é seguir a Jesus. Só que, como hoje, né, existe essa realidade, muitas vezes nós não estamos preocupados em ler as Escrituras e saber de fato quem é esse Jesus, o que Jesus deseja, quem ele é. E existem vários Jesuses criados por aí. Por isso que a gente acrescenta a palavra bíblico. É pra gente olhar a Bíblia para ver quem é esse Jesus. Daí, para desenvolver a lição, a gente dividiu em duas partes. Primeira, cremos no Jesus bíblico, né? Então, é para dizer que, embora a gente esteja no episódio 4 falando de Jesus, Jesus não aparece somente no episódio 4. Desde o início, desde a primeira narrativa,
né, do primeiro episódio, Jesus se faz presente. Jesus, como diz João, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus está em toda a narrativa bíblica. Embora o foco seja dado aqui, né, nesse episódio 4, com a encarnação de Jesus Cristo. Não é que Jesus nasce quando ele vem à Terra, né, nesse sentido, não. Como Deus, ele sempre esteve em toda a narrativa das Escrituras, em todo o projeto da salvação de Deus. Mas ele encarna no primeiro século da nossa era, né? Aí a gente tem Jesus encarnado e Jesus agindo, né? Convivendo, revelando o Pai. Então, a primeira coisa, Jesus, ele é esse. A gente tem que acreditar que as Escrituras apresentam ele como aquele que, sem ele, nada do que foi feito, nada do que existe, existiria. Então, ora, Jesus, ele não é simplesmente um mestre. Então, qual que é as várias opiniões que as pessoas podem ter sobre Jesus? Jesus é um mestre. Jesus é um profeta. Jesus é meu amigo. Jesus é meu amigo, meu parceiro. Jesus, ele é um bom exemplo de pessoa. Jesus é um irmão mais velho. Essas coisas são pequenas para quem Jesus é. Jesus não é simplesmente uma pessoa boazinha. Não é simplesmente um bom mestre, uma pessoa inteligente, um sábio. Ele é um profeta, uma pessoa que fala considerável. Nossa, ele é alguém importante. Não. Jesus é o Criador de todas as coisas. Sem ele, nada do que foi feito se faria. Jesus é o Senhor e Salvador. Isso é importante a gente não esquecer. Então, Jesus é chamado, por exemplo, de alfa, de ômega, de princípio, de fim, né? Então, a gente é convidado a seguir alguém que é maior do que qualquer pessoa que a gente conhece. Alguém que é maior do que qualquer coisa. Não é simplesmente um mestre que eu vou seguir. É aquele que criou o mundo. É aquele que governa o mundo. E esse Jesus, no tópico 2, é um Jesus real. É um Jesus real. Porque aqui entra o grande ponto, que é a diferença que precisamos entender sobre Jesus Cristo. E esse é o ponto que nos faz ser cristãos. Jesus, que as Escrituras apresentam, esse Senhor que se encarnou no nosso meio, viveu no nosso meio, que foi crucificado, morto, ele ressuscitou o terceiro dia. Então, esse é o ponto-chave da fé cristã. Jesus ressuscitou. Ele venceu a morte. É dito aqui, eu coloquei até o texto, se não me engano, aqui de Paulo, em 1 Coríntios 15, 14, se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a nossa fé. Se Cristo não ressuscita, nós não somos cristãos. Nós não seríamos o que nós somos, nós não acreditaríamos no que nós acreditamos. Nós seguimos Jesus porque ele ressuscitou dentre os mortos, ou seja, isso aconteceu somente com Jesus Cristo. Jesus Cristo venceu a morte. Jesus Cristo está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Jesus Cristo reina e governa, ele é nosso Senhor. Isso é único. E as Escrituras testemunham isso, os discípulos testemunharam isso. Se Cristo Jesus ressuscitou, ele é maior do que qualquer outro líder religioso. Existe um grande líder religioso, uma pessoa muito inspirada, muito sábia. Se Cristo ressuscitou, se é verdade que Jesus esteve no nosso meio, ressuscitou dentre os mortos, ele vive, significa que todo ser humano deveria se submeter a ele. Porque isso é real. E o resto? O resto é o nosso reino, a nossa criação. As pessoas não querem acreditar no Jesus bíblico, porque o Jesus bíblico nos faria nos render, adorar e glorificar Jesus. As pessoas querem seguir Jesus e aceitar Jesus até certo ponto. Jesus é uma boa pessoa. Jesus é um mestre. Jesus é um cara legal. Por quê? Isso basta. Porque se Jesus é aquele que ressuscitou dentre os mortos, ele é Deus, foi Deus conosco, se ele vive, se ele disse que ressuscitaria e ressuscitou, significa que as palavras que ele disse são verdadeiras, significa que o que ele disse pra gente fazer, nós devemos fazer, significa que ele olha pra nós, significa que ele vai fazer e vai cumprir aquilo que ele disse. Então, só tem uma coisa que nós podemos fazer: acreditar nele, seguir a ele, viver para ele. Só que nós não queremos isso muitas vezes. Nós queremos viver para nós, seguir a nós, fazer as nossas vontades. Mas Jesus é real.
O Jesus bíblico ressuscitou dentre os mortos. Então Jesus é muito maior do que as nossas categorias pequenas, tá? No terceiro ponto aqui, eu coloquei que a fé cristã é no Jesus bíblico. Então, às vezes as pessoas quando pensam sobre Jesus falam, Jesus é amor. Jesus é uma pessoa amorosa. Jesus, o que Jesus faria nessa situação? Jesus seria uma pessoa boa, estenderia a mão. E não é que isso não seja verdade. Só que o desafio dessa nossa aula, desse domingo, é ampliar a nossa visão. É ver Jesus mais real. É ver Jesus mais límpido na nossa mente. É ter a ideia que Jesus é maior às vezes do que nós imaginamos. E a responsabilidade de segui-lo e buscar ser como ele é maior do que pensamos. Então, Jesus um dia disse, eu não vim trazer paz na terra, eu vim trazer guerra. Ora, mas Jesus é uma pessoa boa, como falou uma coisa dessa? Jesus um dia entra no templo e purifica o templo, quebra as coisas, expulsa as pessoas do templo. Jesus é duro, um discípulo chega, eu quero te seguir. Jesus fala, tá bom, deixa tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Aí a pessoa sai, isso daí eu não posso. E foi pra casa, Jesus não foi atrás dele, foi pra casa triste, porque não quis deixar tudo pra seguir a Jesus. Jesus disse, você quer me seguir? Deixa tudo. Quer vida verdadeira, plena? Deixa tudo e me segue. O jovem rico sai triste. Ora, um dia Jesus dá um discurso tão duro que todo mundo que tá ouvindo sai. Você pensa que sempre Jesus era aquela pessoa boa, agradável, né? Sempre falando as coisas assim, todo mundo querendo ouvir. Que cara legal. Não, não. Tem um dia que Jesus dá um discurso e ele fala, eu sou o pão da vida. Precisam se alimentar de mim. As pessoas saem, vão embora, porque não aceitam o discurso dele. Às vezes a gente pega as passagens sobre Jesus e pensa Jesus só em algumas passagens da Bíblia, só em algumas situações. Jesus é muito maior às vezes do que nós imaginamos. Quando ele é uma pessoa real. Ele corrige. Ele repreende. Ele estende a mão. Ele perdoa pecados. Ele cura. Jesus é tudo isso. Ele é uma pessoa real. E nós temos uma fé nesse Jesus verdadeiro. Portanto, nossa fé está no Jesus vivo, bíblico, tá? Então essa é a primeira parte, tá? A primeira parte da lição é a gente crer, entender que nossa fé está nesse Jesus verdadeiro. Não é no Jesus que a gente cria, como a gente quer que Jesus seja. Não. Jesus é uma pessoa real, é vivo. E nós acreditamos em tudo que ele diz. E queremos seguir a ele, que é verdadeiro. E na parte 2, é um chamado a segui-lo. Eu não tive espaço nessa lição para colocar mais exemplos de como devemos seguir a Jesus, mas você, professor e professora, fique à vontade para utilizar esses exemplos, tá? Mas, aqui, então, se agora nós sabemos quem é Jesus, que ele é um Jesus real, verdadeiro, né? Que tem desejos, que ele é maior do que pensamos ou imaginamos, agora nós podemos segui-lo. Discipulado é ser igual o seu mestre, né? E embora Jesus fosse um mestre, ele não era só um mestre, ele é muito maior do que isso. A gente acabou de ver isso na aula, né? Ele é nosso Senhor, nosso Salvador, ele ressuscitou dentre os mortos. Mas ele ensina os seus discípulos como os mestres ensinavam quando ele anda com seus discípulos. Os discípulos acompanhavam, andavam com Jesus, comiam com Jesus, ouviam Jesus, viam Jesus fazendo as coisas nas situações reais que eles queriam aparecer com Jesus. Então, somente quando nós buscamos conhecer a Jesus, viver como Jesus viveu, entender quem ele era, nós vamos poder ser semelhantes a ele. Então, aqui é um chamado. Primeiro, nós precisamos seguir a Jesus. Nós precisamos seguir esse Jesus verdadeiro e buscar ser como ele é, tá? Precisamos aceitar esse discipulado e entender que esta palavra, pequeno cristão que somos, é uma responsabilidade muito bonita e muito bela. A palavra cristão que surge pela primeira vez em Atos dos Apóstolos, ela significa pequeno Cristo. Então, Jesus inaugurou um reino, Jesus revelou o Pai, Jesus nos estabeleceu nesse reino e nos convida a participarmos disso. Nós temos uma identidade. A nossa identidade, por isso nós chamamos de cristãos. Porque nós estamos no caminho do discipulado, buscando seguir a Jesus. E aqui você pode usar vários exemplos de como podemos segui-lo em situações reais e concretas, tá? E esse discipulado, que eu coloquei no segundo ponto, não é algo, um peso. Ser cristão é renunciar a muita coisa. É difícil, é uma coisa meio chata. Não, é um privilégio. É um privilégio, porque nós encontramos o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É um privilégio, porque nós fomos tirados das trevas e fomos transportados para a luz. Nos nossos dias, muitos dos nossos jovens, muitos dos nossos adolescentes podem se deparar com vários tipos de cristãos. Cristãos nas redes sociais. Influenciadores. A pessoa... Eu sou cristão.
eu sou cristão. A pessoa é um grande propagador do mal, de uma cultura mundana, por exemplo, e fala: não, mas eu sou cristão. Aí a gente pode pensar assim: mas quem sou eu pra julgar essa pessoa, né? Quem sou eu pra dizer mal? A pessoa se diz cristã, ela é cristã. Não, a gente não pensa assim. A gente não pensa assim. Como que a gente pensa? A gente pensa em nós. Ora, quer saber de uma coisa? Jesus é real. Jesus falou coisas. Jesus tem desejos. Cristão é aquele que busca ser semelhante a ele. Se eu não estou buscando ser semelhante a ele, se eu não estou entrando no caminho discipulado, dizer que eu sou cristão é apenas dar boca para fora. É apenas dizer isso. É banalizar a palavra. Cristão é aquele que, quando se olha para ele, esse aqui é discípulo de Jesus. Ele tolera o que Jesus tolera e ele despreza o que Jesus despreza. Ele ama quando Jesus nos ensinou a amar. Ele perdoa, ele caminha, ele ora, ele busca a Deus, ele jejua, ele glorifica o nome de Deus com as suas ações. Esse é um pequeno Cristo. Ele congrega, ele está com os seus irmãos. Esse é um pequeno Cristo. Cristão é aquele que busca seguir a Jesus. Então, embora muitas pessoas possam ir para a igreja, embora muitas pessoas vão e participam de um grupo da mocidade, embora muitas pessoas falam assim: eu sou cristão porque eu acredito em Deus, nós temos que entender que cristão não é aquele que diz: eu acredito em Deus. Cristão é aquele que entra no discipulado do Jesus real. Porque se a gente cria um Jesus, a nossa cabeça acha que Jesus é de um jeito, e a gente quer acreditar nesse Jesus que a gente inventa, e viver as nossas vontades achando que Jesus tolera o que sempre a gente quer e deseja, e diz: eu sou cristão, a gente está criando o que a gente chamaria de um pseudo-cristianismo, uma falsa religião, um falso cristianismo. Não é real. Nós estamos servindo o nosso reino, a nossa vontade, o nosso egoísmo. E não adianta dizer: eu sou tal coisa. Isso é palavra vazia. Cristão é discípulo de Jesus. Está preocupado com Jesus real. Seguir Jesus real significa que a gente vai ter que renunciar a muitas coisas que a gente deseja. Significa que a gente vai ter que aprender muito. Significa que a gente tem que amadurecer, que a gente tem que crescer. Que a gente tem que ser mais compromissado, mais responsável. Significa que o nosso coração tem que se encher mais de alegria. Isso é ser seguidor de um Jesus real. Então eu quero conhecer mais Jesus, saber mais como ele é, entender mais seus propósitos, seus projetos, para mim segui-lo, acompanhá-lo, vivenciá-lo. Porque Jesus não é simplesmente um mestre. O cristianismo não é simplesmente uma religião. É algo verdadeiro, real. Jesus ressuscitou dentre os mortos. Ele é maior do que tudo. Ele é Senhor. Isso é verdadeiro. Minhas opiniões, meus desejos, não. Isso são falsos. Verdadeiro é Jesus e o que ele revelou a nós. Ok? Então, esse é o objetivo que nós vamos trabalhar nesse próximo domingo na escola dominical. Espero, professor e professora, que a aula seja uma bênção. Utilize exemplos, converse com seus alunos, complemente todo esse conteúdo que nós colocamos aqui, que não se esqueça que, por conta de espaço, nós apenas introduzimos aqui, né, muito do assunto, mas você pode desenvolver e trabalhar todos esses assuntos da melhor maneira que desejar no contexto da sua classe. Deus abençoe, uma ótima aula nesse próximo domingo.